A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, meus queridos irmãos, meus gloriosos e queridos irmãos de todo o mundo, todo o Brasil e em especial os irmãos de Moçambique. Tá aqui eu novamente, eu sou o irmão Fábio, juntamente aí com o primo Hélio Fernandes. Estamos aí mais uma vez para fazer esse especial, né? Esse especial aí que está sendo com muito carinho e com muita atenção pelo Espírito Santo de Deus, para vós aí que estáis aí, né, no engano ou até mesmo sem o entendimento do que se trata a palavra do nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. E esse vídeo de hoje é a parte final do especial para Moçambique, né? O que é dízimo, né? O dízimo, o que diz a Escritura, né? Vamos ver o que está falando, né? Quem não assistiu a primeira parte, eu sugiro que, se quiser, assista a primeira parte, assista também a segunda parte, e depois, né, vocês vão aí pesar para saber, né, se de fato foi importante o que vocês estão aprendendo. E também hoje eu vou entrar mais num ponto mais polêmico ainda, né, que essa terceira parte do estudo. Nós falamos na primeira parte, né, sobre o dízimo, falamos na segunda parte também referente ao dízimo. E essa terceira parte eu quero trazer algo mais, como que eu posso dizer, mais polêmico ainda, porque o que eu vou dizer aqui quase 99% discorda. E aí alguém pode falar, mas Fábio, será que os 99% não estão certos? Vamos ver. Eu estarei baseando, né, o que eu vou trazer aqui hoje para nós através da Escritura Sagrada. Então, para quem não me conhece, você que está a primeira vez, né, visitando esse canal, eu me chamo Fábio, irmão Fábio, do canal Caminhando em Verdade. Não é nome de igreja, é o nome do canal, Caminhando em Verdade. E esse é um vídeo, parte final, ou parte 3, de um especial que nós estamos fazendo exclusivamente para os irmãos de Moçambique, né? Os irmãos que estão no continente africano. Mas não significa que não possa servir, como eu digo nos outros vídeos, para todos aqueles que querem e amam a palavra do Senhor. Diante disso, eu quero ler algumas escrituras aqui, e quero trazer algo que nunca foi dito, pelo menos até onde eu sei, nunca foi dito aqui, né, pelos pregadores do YouTube. E se foi dito, eu não conheço tal vídeo. E por que é com exclusividade que eu trago essa terceira parte final aqui? Porque é algo que eu vou falar, né? Você puder ficar até o final, você vai com certeza ter a sua conclusão sobre tudo isso. Também vai poder opinar aí nos comentários, concordar, discordar, né? Vocês são livres. Mas lembre-se, o que eu estou trazendo aqui é a minha visão, a minha observação do que está na Escritura. Não é obrigado ninguém concordar e também não é obrigado as pessoas acharem que isso é o mais correto. Hoje nós vamos entrar mais precisamente na área de oferta, porque muitos com certeza devem estar se perguntando, que assistiu a parte 1, parte 2, vai estar se perguntando, Fábio, e como é que nós vivemos sem o dízimo? Como que a igreja vive sem o dízimo? E de fato, eu vi isso em um comentário, em um outro vídeo, que eu respondi, a pessoa falou, como é que nós vamos poder ajudar os fiéis e até mesmo pagar as contas da igreja? É exatamente isso que nós vamos ver hoje, amém? Então, primeiramente, eu quero trazer aqui, meus irmãos, alguns textos aqui, rápido, né? Eu não gosto de fazer vídeos rápidos, mas eu vejo que não tem para onde correr. Infelizmente, as pessoas atuais não têm paciência de estar vendo vídeo longo. Eu estou me adaptando, porque quando nós nos reunimos presencialmente, agora não por causa da pandemia que está aí no mundo, mas quando nós nos reuníamos, nós fazíamos estudo de 2 até 2h30. Então é muito difícil trazer um entendimento em apenas 5, 10, 15, 20 minutos, né? Que é o máximo aí
que alguém disse que é bom fazer o vídeo. Então vamos, sem mais demora. Eu quero citar algumas coisas primeiro. Para quem já conhece, quem não conhece, depois eu posso deixar na descrição do vídeo, tá? Eu vou deixar as passagens para vocês acompanharem. Houve um profeta chamado Ágabo que veio e fez uma profecia que haveria uma grande fome na Judéia. Só que a cronologia bíblica, ou da Bíblia, é difícil, né, ser montada hoje até mesmo para fazer um estudo, porque também não se tem 100% de certeza, né? Quando foi escrito um primeiro, há apenas suposições, né? Vamos deixar bem claro. Eu estou falando bem superficial aqui, irmãos, para ir mais rápido, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte: houve uma grande fome na Judéia. O apóstolo Paulo clamou aos irmãos, a todos os irmãos, tanto judeus e principalmente gentios, em toda a Acaia, a Galácia, entre todos os lugares, a levantar uma coleta para a ajuda dos santos. Então vamos ler o primeiro texto, por exemplo, que se encontra em 1 Coríntios, né? A partir do capítulo 16. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, Paulo diz assim: quanto à coleta em favor dos santos, segui também vós as normas que eu estabeleci para as igrejas da Galácia. As igrejas todas as pessoas que reuniam na Galácia, naquele local, ou naquela cidade, né? Naquele, vamos dizer assim, naquele bairro. Mas na Galácia não é bairro, né? Era a cidade, né, dos Gálatas. Então vamos ver. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de lado o que conseguir poupar, de modo que não se esperará a minha chegada para se fazer coletas. Quando aí chegar, mandarei munidos de cartas, através daqueles que tiver escolhido para levar essas ofertas a Jerusalém. Se valer a pena que eu mesmo vá, eles farão a viagem comigo. Então Paulo está de longe mandando uma carta aos irmãos de Corinto, dizendo que assim como eu ordenei aos Gálatas, também vós fazeis aí uma separação. Vai separando uma oferta, para que quando eu for, não se faça essa expressão de avareza, né? Mas que seja algo natural. Em outros pontos, em outras cartas, ele até fala: olha, eu não quero que eu fale com tanta alegria sobre essa oferta que vocês estão levantando, e quando eu chegar aí, eu pego vós desprevenido, e vocês não se prepararam, e eu possa ficar envergonhado. Depois eu vou botar todas as referências na descrição do vídeo. Então, meus irmãos, o que acontece? Chegando em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 8, se vocês leem atentamente, você vai ver Paulo falando dos motivos da generosidade daqueles irmãos. Também ele vai falar da apresentação elogiosa dos enviados, que ele enviou para ir receber essa oferta. E também, depois do 9, os benefícios que resultaram essa coleta, ou que resultarão essa coleta. Olha lá no versículo 9, veja bem, no capítulo 9, lá no versículo 6 ele diz: sabei que quem semeia com pouco, ou com economia também colherá. E quem semeia com largueza também colherá. Verso 7, que nenhum pregador lê. Cada um de vós, né, cada um, como dispõe em seu coração, sem pena e nem constrangimento, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus pode acumular em todas espécies de graça, para que tenhais sempre em tudo o necessário, e vos fique algo excedente para toda boa obra, conforme está escrito. Aí ele finaliza, conforme está escrito: distribuiu e deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Olha só, eu poderia ler o capítulo 8, o capítulo 9 inteiro, mas, como eu disse, o vídeo vai ficar muito grande, e eu estou tentando me adaptar a esse novo sistema,
né? Vocês podem ler depois. A grande questão, meus irmãos, é o seguinte: não há textos nas Escrituras, no Novo Testamento, não há pregador atual ou antigo que prove, que mostre que havia uma constância no sentido de que você aí tem que levar dinheiro à sua igreja física. Por isso que eu falei que era polêmico. Muitos já vão estar pensando, esse homem é louco. Mas o grande ponto que eu quero que vocês entendam é que havia um propósito em Jerusalém, através da profecia de Ágabo, havia um propósito que naquela cidade havia santos necessitados, e aqueles que tinham mais, e até por estarem sendo abençoados com os bens espirituais que eram primeiramente para os judeus, e como esses bens espirituais, que é o evangelho, veio aos não-judeus, aos gentios, então, meio por obrigação moral, os gentios tinham que fazer com que os judeus participassem, os necessitados, dessa bênção material que eles tinham. Isso não significa que um pregador hoje deva abrir uma igreja física no sentido de alvenaria, e colocar ali um ensino a qual as pessoas têm que trazer dízimo e ofertas financeiras. Por isso que eu falei que seria polêmico, meus irmãos. Eu estou falando isso porque não há esse ensino, não há essa prática. Todas as partes na nova aliança, no novo evangelho, no Novo Testamento, que fala sobre ofertas, ou é oferta no tempo ainda da lei, ou eram ofertas voluntárias, disposição do coração de irmãos que tinham algo para ofertar em amor, e primeiramente se dá em amor a Cristo, e depois sim as suas ofertas redundaria ação de graças ao Pai. Mas imagine hoje, não vou aqui citar nomes, mas por exemplo, a Igreja Mundial Poder de Deus, não vou citar o nome do líder dessa igreja, todo mundo já sabe, aquele que usa um chapéu enorme na cabeça, né? Nada contra quem usa chapéu. A questão é, ele começou como? Fazendo aglomerações em praças, em muitos lugares, em estádio, e todos ali que chegassem, mesmo que não fosse convertido, ia dar sua oferta ali e saía recolhendo sacos e mais sacos de dinheiro. Que bênção redundava ou rendeu a Deus todas essas ações, a não ser depois jato, helicóptero, fazenda e mais riquezas. Esse é o grande ponto, meus irmãos. Aí alguém pode falar assim, mas Fábio, e aquelas igrejas que não fazem isso? E outro ponto antes que é importante eu dizer, essas pessoas não eram convertidas, muitas delas não eram convertidas ao Senhor, como que ia redundar graças a Deus, como que Deus ia receber aquilo como ação de graça, sendo que a própria pessoa nem a sua vida não entregou para Cristo. É isso que as pessoas não entenderam ainda, meus irmãos. As pessoas ainda não entenderam que tudo é de graça, em graça. Aí, calma que eu vou chegar agora à parte importante. Uma igreja hoje, uma congregação de pessoas, podem viver sem dízimo e sem ofertas financeiras. Como? Vamos explicar. Eu vou aqui colocar o meu ponto, não significa que vocês são obrigados a concordar. Primeiramente, o que significa estar em Cristo? Significa tudo. Significa a sua vida eterna, o maior presente que a sua alma viverá para sempre do lado do Senhor. Por isso que Cristo mesmo fala, adianta ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Esse é o maior dom que Deus nos deu, a vida eterna, em Cristo Jesus. Então a minha pergunta é o seguinte, e agora eu não vou aqui falar que vocês podem se reunir em casas, não vou nem falar ainda nesse ponto, eu quero ir um pouco mais além. Vamos supor que você queira bancar uma congregação
um ambiente para a congregação, que a congregação é a assembleia, ajuntamentos de pessoas que são o corpo de Cristo. A igreja, quando se reúne, é o corpo de Cristo, a igreja reunida. Cada um separado é os membros dessa igreja, desse corpo, onde Cristo é o cabeça. Aí a minha observação é a seguinte: vamos supor que você abra um prédio, ou até mesmo alugue um prédio, ou um ambiente que cabe aí 50 pessoas, ok? E não põe nome, não põe placa, mas precisa cuidar do ambiente, pagar luz, pagar água, pagar ali a limpeza, né? E a organização ali social, se houver naquele ambiente. A minha pergunta é, veja bem, quando tem das 50 pessoas que estão congregando ali, eu vou pôr assim no muito, que às vezes não acontece, 30 pessoas comprometidas verdadeiramente com o Espírito Santo de Deus, e se essas 30 pessoas conseguirem trabalhar, ou que tenha uma renda mensal, essas 30 pessoas podem tirar apenas R$100. Não estou falando de dízimo, hein? Estou falando de dízimo aqui não. Vê e escutem bem o que eu vou dizer. Cada uma dessas pessoas tiram R$100, que se uma ganhar 3 mil, 10% dá R$300. Eu estou falando de 100, não estou falando de 300. Tire R$100 apenas, dependendo de cada local. Vocês aí de outros lugares, outro país, se ganhar menos, também tira menos. Porque o valor também é menor. Vamos supor que esse prédio está alugado por R$1.000, ou até 2.000, ou até 2.500, vamos dizer assim. Sobra 500 para pagar água, luz e uma limpezinha ali, né? 2 ou 3 vezes por mês, ou uma vez por semana, né? Então esse é o primeiro ponto. A grande questão é, esse valor dividido por 30 pessoas que tenha amor pela obra. Amor pela obra. E eu vou te dar uma referência. Atos capítulo 2, 3, quando a igreja começou a se reunir. Quando todos os judeus de muitos lugares nem queriam mais voltar para suas casas. E virou uma enorme congregação. Os que tinham mais condições vendiam as coisas que tinha. Não é vendia a sua própria casa e ficava na rua, não. Vendia posses. Só vende quem tem, meu irmão. E trazia aos pés dos apóstolos. Só que os apóstolos, não é os apóstolos de hoje. Eles pegavam e distribuíam conforme a necessidade de cada um. Isso não acontece nas igrejas de hoje. Não adianta dizer que acontece, porque não acontece. Meu irmão, mas aí uma necessidade aqui é que depende, a gente faz cestas básicas ali. Não, parem com isso. Se tiver dessas 50 pessoas da igreja, a congregação que vocês participam, 30 conseguir manter a igreja, as outras 25, as outras 20 pessoas vão ser auxiliadas financeiramente, desde que elas também possam estar envolvidas nessa obra, trabalhando. E trabalhar na obra não significa trabalhar ali naquele local. É que realmente elas são esforçadas, elas não são preguiçosas, ociosas, são pessoas que de fato precisam dessa ajuda. Só que para isso os irmãos têm que comunicar uns com os outros para fazer visitas naturais, não é visitas ali, vamos fazer aquela visita para ver como é a vida de cada um. Naturais, tomando um café, se não tiver o café lá na casa daquele irmão mais necessitado, leve o pão e leve o café e vai observar a casa do irmão. Então é bisbilhotar a coisa? Não. Se nós queremos realmente fazer uma congregação em amor, em confiança, nós temos que estar sim, uns na casa dos outros. Tudo bem que o momento atual não é para isso, né? Nessa pandemia. Mas eu estou falando em um contexto comum das coisas. Então, meus irmãos, diante disso, as pessoas têm que entender o seguinte. A questão é que dá sim para sobreviver. O problema é que quando vem oferta e dízimo e campanhas e mais campanhas,
pode observar que aquela igrejinha de 40, 50 pessoas, que está pagando um aluguel de 2 mil a 2 mil e meio, daqui a pouco está fazendo um prédio de 100, 200, 300 mil. Não contente com o primeiro prédio, ele quer fazer o segundo, o terceiro, o quarto. Daqui a pouco está que nem as igrejas universal do Reino de Deus, que está em 170, 80 ou não sei quantos países no mundo todo. Esse é o grande ponto. Irmãos, se todo esse dinheiro fosse direcionado para vidas orgânicas, o amor transbordaria verdadeiramente. E digo mais, não tem nenhum pregador que possa me dar uma referência aqui abaixo. Escreva. Eu sei que eu sou um canal ainda que não sou muito conhecido, mas se um dia, se Deus quiser, que isso se propague, mas eu quero que vocês escrevam aí embaixo. Cadê um texto na Nova Aliança que diz que nós temos que, toda vez que reunir, dar dinheiro, ofertar dinheiro? Não tem. Muitos deles, Paulo ia chegar nessa igreja lá e disse que não queria ver essa expressão de avareza. Mas hoje, quando chamam um Paulo da vida, nossa, a igreja enche e é um momento de ofertar, de dar dízimo, da oferta alçada. E naquele dia, meu camarada, a igreja arrecada muita coisa. A igreja arrecada muito dinheiro. E aí, o que acontece? Aquele pregador top show que chegou ali, ele vai ter a sua partezinha, com certeza, né? Naquele dia, se a igreja ganha no mês 30 mil de oferta e dízimo, eles vão levantar 50 mil, 60 mil, e 20 mil está na mão daquele top show que chegou. A coisa é mais ou menos por aí. E nesse dia também inventa de botar a ceia, a Santa Ceia, junto, né? Mais uma expressão ali de avareza, ao invés de ser uma expressão de amor. Então, como deveria ser essa parte? Muito fácil. Então, e se o irmãozinho quiser ofertar? Fala, irmão, traz um pão, traz um suco. Né? O irmão simples, traz um suco, traz um pãozinho. Não traz dinheiro não, irmão. Ou se você está com dinheiro, vai no mercado e traz para nós comermos, todo mundo aqui. E os que tiver mais condições, traz mais coisas, ué. Essa é a grande congregação do Senhor. Essa é a grande alegria da festa do amor verdadeiro, que não fazem hoje em dia. Olha, há 8 anos nós nos reunimos, né? Agora não estamos reunindo no momento, e nós estamos passando por mudança. Quem é da congregação pode dizer aí embaixo, sabe disso. Nós estamos passando mudança por mudança, mudança. E se Deus permitir que nós, né, brevemente voltemos a nos reunir, eu vou trazer isso muito mais presencialmente em nossas vidas. Nós já temos. Louvamos, estudamos, depois termina tudo num banquete. Um singelo banquete. Um bolo, 2 bolos, café, um suco. E todo mundo acaba comendo e bebendo no final. Mas eu quero trazer ainda muito mais profundamente. Talvez eu quero levar essa reunião para uma garagem aqui da nossa moradia, que é um pouco mais amplo. Mas o que eu estou tentando dizer, meus irmãos, é que se você também quiser ofertar um dinheiro a mais, e tem problema então é pegar 500 reais e dar na igreja? Não dê na sua igreja. Vê as verdadeiras pessoas que estão em Cristo necessitada e oferte, que você vai ter um resultado muito maior. E por que muitos vão ser contra isso que eu estou falando? Porque muitos entendem que há uma necessidade social nas igrejas, instituições, nas denominações, que tem que ser suprida com essas ofertas. Aí eu digo o seguinte: de tudo que vocês arrecadam, de tudo que vocês aí, no geral, seja igrejinha pequena a igreja grande, 90% vai para a parte social ou apenas 10%? É isso que eu queria perguntar. Um grande exemplo está lá em Ananias e Safira. Eles não deram tudo. Eles reteve uma parte. E aí Pedro pergunta: se vocês não tivessem vendido e nem mencionado que ia ofertar, não seria de vocês? Já que agora mentiu, então há uma punição. Isso naquela época, né? Hoje em dia, amaldiçoa a pessoa que não dá dízimo,
que vai para o inferno, que quem não vai dar dízimo não está salvo, entre muitas outras coisas. Mas a grande questão é que não existe um mandamento de dizer culto das 11 horas da manhã, oferta. Culto das 1h30, oferta. Culto das 17h30, oferta. Cultos das 19h30, oferta. Cultos das 21h30, oferta. É assim que as igrejas hoje fazem. As grandes, né? Paz e Vida, entre outras igrejas por aí em diante. A maioria arrecadam. E aí eu digo, a obra nas pessoas, cadê? Ah, meu irmão, mas você está falando aí, você não sabe o quanto a gente faz. Fazer é uma coisa. A porcentagem é que eu estou tentando querer saber se de fato é a porcentagem justa. Porque se todos os que venderam davam no pé dos apóstolos e os apóstolos distribuíam conforme a necessidade, é que eram distribuídas. Os apóstolos não saíam comprando carro, não saíam comprando casas e não saíam comprando nada, como fazem os de hoje em dia. E muito menos abriam prédios e mais prédios e botavam sua logomarca. Não existia isso. Paulo foi os que mais fundou a igreja. Mas igreja como? Congregações, pessoas. Pessoas que reuniam na casa das outras, pessoas que reuniam em caverna, em sinagogas, em todos os lugares, não há problema nisso. Não estou aqui sendo contra e dizer, vocês só tem que reunir em casa. Não. Nós nos reunimos em casas. Mas não é isso. O dia que tiver mais pelo menos uns 5 a 10 irmãos comprometidos, assim como eu sou, nós estamos em um prédio. Por quê? Porque todos nós vamos estar liberalmente ofertando. E ofertar não é lá dar o dinheirinho numa caixinha. É literalmente falar, quanto que é o custo aqui desse prédio? Meus 10 irmãos. Irmãs, irmãos. Quanto que é o custo? É 2.000. Para nós aqui nós conseguimos, então vamos. Aí os outros. Naturalmente uma igreja assim vai ser atraída. Muitas pessoas com vontade de ajudar. Muitas pessoas naturalmente com vontade de estar nessa obra. Mas qual é a observação do povo hoje das igrejas? Casa do dinheiro, só suga dinheiro, arranca a pele das ovelhas, entre muitas outras coisas. Meus irmãos, eu posso talvez até continuar numa segunda parte. Eu acho que vou ter que fazer mais uma parte disso. Porque eu falei que é a parte final, mas aí eu não vou fazer que é especial dízimo. Eu vou fazer aí um sozinho, detalhando melhor como seria, né? Essa forma de estar fazendo de fato uma igreja. Quando eu falo fazendo uma igreja, é uma organização. Porque a igreja quem fez foi Cristo. Quem inaugurou foi Cristo, né? Com a sua morte. E o dono é Ele. Não existe dono de congregações como hoje existe. Quem é o dono é o único Senhor Salvador e Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vou parar por aqui, que era para ser 20 minutos. Eu estou tentando chegar a 15, mas não é possível. Então, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos. Eu sei que é um vídeo polêmico demais, para os que não concordam, é óbvio. Muita gente com certeza irá concordar com isso, né? Certa vez uma irmã que congrega conosco falou, irmão, você acha que eu devo dar esse dinheiro na minha igreja? E isso, ela ainda não tinha saído do sistema. Ou eu viajo? Eu falei, irmã, viaja. Você não está precisando viajar? Viaja. Chegando lá, se você encontrar alguém que está precisando de um jogo lençol, uma pessoa humilde, simples, compra um jogo lençol para ela. Você vai ver a alegria que ela vai ficar. E você vai ver o que vai redundar isso em graças a Deus da sua parte. E ela disse que foi uma coisa muito boa. E ela pode confirmar nos comentários aí depois, né? O nome dela é Irmã Isabel, né? Nossa irmã em Cristo aqui. Então, o grande ponto é isso, meus irmãos. Eu quero que vocês entendam que eu não estou distorcendo a Escritura. Eu digo mais. Provem para mim que há textos na Escritura, a não ser ajuda aos necessitados, né? E cada um de nós tem essa obrigação de ajudar os necessitados, os órfãos e as viúvas. E guardar nossa carne fora desse mundo, ou, né, sem contaminar com as coisas desse mundo, amém? Então, se você não é inscrito, inscreva nesse canal, deixa o seu like, se você já é inscrito, compartilhe essa graça da palavra de Deus,
E um grande abraço a todos e fiquem todos aí na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, um grande abraço e tchau.